Salmo 127, primeiro versículo. Estamos começando hoje o mês da família, o mês do lar. Há muitos anos, a nossa igreja, e creio que grande parte das igrejas batistas no Brasil e muitas igrejas evangélicas, celebram durante todo o mês a família, o lar, orando pelas famílias, falando acerca das famílias, do princípio dessa primeira instituição divina, que é a família. Leremos juntos esse texto, vamos ler todos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Obrigado, Pai, por tua palavra que é viva e eficaz. Que o Senhor continue a nos falar através da exposição dela agora, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em família, quando nós pensamos no lar, a Bíblia muitas vezes compara a família à casa. Às vezes até confundimos lar com casa. Ouvi há muitos anos uma mensagem, vez por outra falo acerca disto, que dizia o pregador no início, recitando um ditado popular muito conhecido: quem casa quer casa. E ele dizia assim, começando a pregação com uma pergunta: quem casa quer casa? No final da mensagem ele conclui dizendo: quem casa não quer casa, quem casa quer um lar. Nem sempre a casa tem dentro dela um lar. Às vezes a casa tem apenas um ajuntamento de pessoas, um casal que está ali, às vezes, se batendo, filhos que estão ali fazendo parte, não se sabe direito do que, e hoje em dia, muitas outras coisas que acontecem naquilo que chamamos de casa, habitação comum. Mas a palavra de Deus, quando se refere à casa, ela está pensando na família de fato, no lar de fato, que é aquilo que vai dentro, não importa que tipo de habitação nós estejamos, pode ser um apartamento, pode ser um estúdio, pode ser uma casa enorme, pode estar onde estiver, não importa. O importante é o que está dentro. E quando pensamos em casa, nós pensamos normalmente na construção, na edificação, e a Bíblia fala o mesmo em relação à família, e é o que este versículo diz. E aqui ele coloca claramente 3 aspectos importantes em termos de edificação. E quando pensamos no tema que escolhemos para este mês, combatendo os inimigos e cuidado com os inimigos da família, estamos sempre, cada vez, aumentando e tendo maiores inimigos da família, que querem destruir, que querem desfazer lares, que querem trazer conceitos que não são os conceitos da Bíblia, porque quando pensamos nesta instituição, nós pensamos na Bíblia. A Bíblia é que dá a base daquilo que a sociedade até hoje, em especial a sociedade brasileira, tem como família. No entanto, a gente está tendo tanta coisa com o nome de família que a gente nem está sabendo direito o que é de fato o quê. Fala-se até em família unicelular. Uma pessoa sozinha já é chamada de família, o que no passado não era. A família sempre implicava em mais de uma pessoa juntos. Mas hoje em dia está se pensando em qualquer coisa. Tudo pode ser família. E a Bíblia coloca claramente que a família ela é baseada na união de um homem e uma mulher. Assim ela começa. É claro que no decorrer dos tempos aquilo pode mudar, a configuração pode mudar, um dos dois pode falecer, os dois podem falecer, só fica a mãe com os filhos ou o pai com os filhos, e às vezes vão reunindo outros, pensando na família nuclear. Agora, quando pensamos na família inteira, aí muitos outros relacionamentos. Mas 3 inimigos que aparecem hoje em dia
e cada vez mais eles se manifestam, é a incerteza, a instabilidade e a insegurança. Quando eu penso em como combater, esse texto me traz 3 respostas. Quanto à incerteza, estamos num mundo cada vez mais confuso. Hoje é proposto sobre família que várias composições podem existir. E já existe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, colocando isso como uma relação homoafetiva, e que isto forma uma família. Já podem até adotar filhos. Hoje já se fala no casamento multiafetivo, em que é um homem com 2 mulheres com um homem. E já existe o poliafetivo, que aí não se sabe quantos. E todos estão ali tendo intimidade, convivendo, como diria maritalmente, numa confusão total. E esse tipo de coisa traz cada vez mais incerteza. O que é de fato? O que de fato nós precisamos defender? O que está acontecendo com essa instituição? Antigamente dizia-se que a família era algo que tinha que ser acabado, o Estado tinha que tomar conta de tudo, e não tinha mais que se pensar num pai e numa mãe criando os filhos, mas o Estado todo-poderoso criaria todo mundo. E essas experiências se tentaram na antiga União Soviética, no início da China maoísta, e resultou num total desastre. Aí, o contrário foi: nós temos que combater a família patriarcal. Temos que propor um novo tipo de relacionamento familiar. Família é importante, mas não aquela família tradicional, convencional. E aí é a era das incertezas. Mas o texto nos diz: se o Senhor não edificar a casa, para que nós tenhamos uma família no mundo de tantas incertezas, uma família com convicções, com firmeza, precisamos ter o Senhor. E quando se refere ao Senhor, refere-se ao Deus eterno. O Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como o edificador. Quando penso numa edificação, eu penso num engenheiro responsável, tem que ter. Até para que você possa conseguir a licença na prefeitura, você precisa de um engenheiro responsável. Até para derrubar uma casa, você precisa de um engenheiro responsável se você quer construir uma casa nova naquele mesmo terreno. O engenheiro responsável, que a Bíblia diz, o melhor de todos, para fazer uma construção e uma edificação certa da família, do lar, este é Deus eterno, porque foi Ele que inventou isso que nós chamamos de família. Ele que criou, Ele que instituiu. Falam que há muito tempo atrás, no início do século, final do século XIX, início do século XX, quando haviam poucas estradas e pouquíssimos carros, um carro trafegava numa estrada norte-americana, que era de terra, e ele estava ali quando de repente ele começou a fazer pum, 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 e fez pum, parou. E o homem desceu do carro, vestido como era comum, um homem bem, que tinha algum bem, um homem respeitável, com paletó, gravata, o seu chapeuzinho, e ele desce e ele fica sem saber o que fazer e começa a olhar, ele vê que está tudo quente, no máximo ele consegue levantar ali o capô do carro e fica olhando uma fumaça saindo. Daqui a pouco passa do lado dele um outro carro muito maior, com motorista, e na época os motoristas ficavam à frente, era aberto, e os carros mais chiques tinham atrás os passageiros na cabine fechada, e o motorista estava ali, o motorista desce, o motorista com cap, com luvas, e quando ele para o carro, ele desce, e desce também o senhor do carro, muito mais bem vestido do que o dono do outro carro.
E ele desce, e ele tinha uma cartola. Ele tira a cartola, ele tira o seu paletó, ele tira o seu colete, e ele chama o motorista e pede que ele, e olha o carro, e pede que traga uma caixa de ferramentas, e o outro traz a caixa de ferramentas, e aquele senhor que estava até então de cartola, agora já sem o casaco, sem nada, ele arregaça as mangas, pega algumas coisas e começa a mexer, pede algo, pede uma coisa, pede outra. Os carros na época funcionavam não ligando na chave, mas na manivela. Aí ele pede que o motorista dele acione a manivela e manda o outro ficar dentro. Daqui a pouco o carro está... Tá bom de novo. Aí o homem fica todo assim satisfeito, sorrindo. O motorista está saindo, aquele senhor também, e ele se volta e fala: puxa vida, mas quanto foi? Ele falou: nada, meu amigo. Mas o senhor, o que é isso? Como é que foi isso? Como é que o senhor sabe? Meu amigo, fui eu que... O meu nome é Henry Ford. E fui eu que projetei esse veículo. Eu tenho que conhecê-lo muito bem. E eu peço desculpas porque ele deu esse problema. Eu vou até falar com a nossa produção. E o homem ficou, e ele deixou um cartão, e estava lá no cartão Henry Ford. Aquela pessoa não teria melhor amigo para ter naquela hora difícil do que o inventor daquilo que estava dando problemas. Deus é o que instituiu, que inventou a família. Portanto, ele é quem de fato sabe. Todo engenheiro, quando alguém vai construir, ele apresenta para a pessoa uma planta. E essa planta tem que ser seguida. A planta não é para chegar e colocar na casa do que vai construir, num quadro, bonitinha ali. Mas essa planta, ela vai ser, no decorrer do tempo, suja, riscada, porque ela tem que ir para a obra, vão várias cópias, e ela tem que ser utilizada, examinada em todo o tempo da construção. Esse engenheiro, edificador, instituidor do lar, ele já deixou a planta. E a planta é a palavra de Deus. Aqui está a planta, aqui está o manual da família, aqui está a planta do lar, que não é para ser enfeite. É bonito chegar numa casa e a Bíblia está ali aberta sobre a mesa. Mas não adianta essa Bíblia aberta se ela não estiver sendo lida. E mais do que lida, se ela não estiver sendo estudada. E se não estiver sendo aplicada. Nós temos que ir a Deus, o construtor, temos que receber a sua planta e temos que examiná-la todos os dias. E não apenas um da família. Porque a família constitui naquilo que é dito. Deus edifica, mas há trabalhadores que trabalham. E os trabalhadores são os membros da família, que tem que estar todo dia trabalhando, sob a orientação do melhor de todos os mestres de obra que pode existir. Porque além do engenheiro, você precisa de uma equipe de construção e você vai contratar um mestre de obras. Qual é o mestre de obras por excelência dessa grande construção que é a família? O Espírito Santo de Deus. Esse Deus Pai que nos deixou a planta, a Bíblia, agora através do seu Espírito que tem que ser buscado todos os dias em oração. Por isso a família tem que orar todos os dias, pedindo sabedoria a Deus, pedindo orientação, para que pelo poder do Espírito a palavra seja aplicada, a planta seja compreendida e vivida. Agora, quando a gente pensa na construção de casa, é claro que nós pensamos no terreno em que vamos construir. Mas quando olho isso e vejo que o Senhor é o engenheiro, responsável pela construção, a sua palavra é a Bíblia, esta palavra tem que ser a verdade em que acreditamos, a certeza absoluta de que aqui está o manual e de que o que contraria esta palavra é do inimigo. Inimigos da família começam com aqueles que querem desestabilizar, que querem trazer incerteza sobre o que a Bíblia já vem há milhares de anos ensinando.
Assim como o primeiro inimigo surgiu, o grande inimigo, o mestre dos inimigos, o diabo, e a palavra diabo, a palavra Satanás significa exatamente isso, inimigo. Ele surge e põe dúvidas no coração de Eva, que depois é transmitida a Adão. Dúvida sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Então nós temos que, para combater as incertezas deste mundo, um mundo tão confuso, principalmente no tocante a esta primeira instituição divina, que é a base de toda a sociedade, nós temos que crer que esta é a palavra certa e que o sim de Deus é sim e o não de Deus é não. E eu tenho que fazer o que ele manda e deixar de fazer o que ele diz para não fazer. Em todos os sentidos e principalmente em relação à família. Agora, o outro inimigo que temos é o inimigo chamado instabilidade. Eu falei que quando procuramos a construção, vamos para um terreno e queremos um terreno sólido. Em geral, buscamos um terreno em que haja uma rocha. Até hoje se procura isso. Quando pensamos a primeira vez em construir, onde nós temos o nosso pátio, há um sonho de um dia fazer ali uma edificação que pode ser de multiuso, que pode ser um templo mesmo, mas a primeira coisa que fizemos foi uma pesquisa de solo, uma sondagem do solo. E descobriu-se que a rocha dessa área aqui, a rocha mais próxima, a profundidade menor, está a 20 metros. Então, na sondagem foi 20 metros. Tem pontos aí que é 27 metros. Então, por que isso? Porque quando algum dia fosse fazer isto, as estacas têm que ir 20 metros, 27, 25 metros abaixo do solo, para encontrar a rocha. Agora, qual é a rocha da família? A rocha da família é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha, é a pedra principal, como todas as construções antigas tinham, uma pedra de esquina. Jesus Cristo é a estabilidade, porque em Cristo nós temos inicialmente o próprio Deus, porque fora de Jesus não há encontro com Deus de verdade, há falsos deuses. Por isso que o verdadeiro Deus só é encontrado em Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem. Por quê? Porque ele e o Pai são um. Quando você vai em Jesus, você está em Deus, no Deus verdadeiro. Porque há muitos falsos deuses. Antigamente, uma outra mentira que o inimigo de todos nós e da família espalhava é que Deus não existia. Hoje não. Hoje tudo é Deus. O importante é você crer em Deus. E todos os caminhos levam a Deus. Uma outra grande mentira. Só há um Deus verdadeiro, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e só pode ser conhecido, e com Ele só podemos nos relacionar através de Jesus Cristo. E é isto o que cada membro da família deve fazer. Não adianta, como disse, ter na casa uma Bíblia aberta, não adianta ter lá um retrato de Jesus, não adianta ter versículos escritos, se Jesus Cristo não estiver no centro de cada coração dos membros da família. Tem que começar por um, mas os outros todos, e essa deve ser a oração constante daqueles que estão em lares cuja família não está toda aos pés da cruz. Temos que, em todo tempo, o que mais temos que pedir é: Senhor, salva a minha família. E que todos da minha casa te reconheçam como Jesus, tendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Então, neste sentido, só em Jesus Cristo vamos ter estabilidade, porque só Ele pode nos dar a maior de todas as estabilidades, que é a estabilidade espiritual, que é a certeza de vida eterna, a certeza de perdão, o amor que vem através do seu Espírito em nós. E, finalmente, uma insegurança geral toma conta de todos nós nesta sociedade. A insegurança que é aumentada por causa da velocidade das informações. Alguém diz: mas parece que não tinha tanto roubo, não tinham tantas mortes, não tinham tantas guerras. Guerras sempre existiram.
há uma pesquisa feita que diz que este mundo, desde que a história começou a ser registrada, não teve um único dia sem pelo menos um conflito de grandes proporções entre povos diferentes, entre cidades, entre nações diferentes. Nunca o mundo deixou de experimentar guerra. Guerra física, violência. E as violências sempre existiram. O que acontece é que hoje nós somos muito mais informados e isso aumenta a nossa insegurança. Hoje eu sei do roubo que houve lá no Rio Grande do Sul. Eu sei do sequestro que aconteceu lá no Canadá. Eu sei da guerra e posso saber em tempo real como é que está a guerra entre Israel e o Hamas. Eu sei do conflito, se quiser, eu vou um pouquinho mais e fico sabendo dos conflitos que acontecem no norte da África, na América do Sul, dos problemas do Rio de Janeiro e na Grande São Paulo. E por isso, nós temos muito mais insegurança pelo excesso de informação. A informação que nos é benéfica, ao mesmo tempo, nos deixa amedrontados. E por isso esse texto diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Segurança só em Deus, por meio de Jesus Cristo, que está em nós pelo poder do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo, quando acionado pela oração, por isso que eu disse que nós temos que buscá-lo, porque ele também é aquele que conduz a construção, o mestre de obras desta edificação. Ele, quando colocamos na presença dele todas as nossas ansiedades, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, os pedidos de vocês sejam conhecidos diante de Deus, pela oração, súplicas e com ação de graças. E aí a resposta de Deus, porque Deus sempre responde oração. Nem sempre ele atende como eu quero, mas ele sempre responde. Eu digo sempre, não vou me cansar de dizer, não é a resposta também. Espere é a resposta também. E o sim é a resposta que mais me alegra. Mas muitas vezes, para ter o sim, eu tenho que esperar um pouco mais. Agora, ele promete que quando eu busco insistentemente pelo poder deste Espírito, a paz que excede todo entendimento tomará conta dos corações, dos sentimentos e da mente de nós. Então, a segurança teremos apenas quando estamos edificando o nosso lar, na certeza da palavra de Deus, nesse Deus como engenheiro, quando ele está firmado e tendo a estabilidade de estar alicerçado na rocha que é Cristo, com a segurança que só o Espírito Santo pode dar. E aí eu posso dizer, o Senhor guarda a minha cidade, o Senhor guarda a minha família. Caso contrário, será inútil levantar de madrugada, comer o pão de dores, como diz o versículo seguinte. Mas nós podemos nos aquietar na certeza de que Ele cuida da nossa família quando nós a colocamos, quando nós estamos buscando viver os seus ensinos na palavra, firmar-nos em Cristo Jesus, o seu Espírito está em nós. E teremos certeza no mundo de incertezas, estabilidade no mundo de instabilidade e segurança no mundo de insegurança. Que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estão aqui presentes, que estão nos seus lares, e que estejamos, durante todo este mês, compreendendo como podemos combater os inimigos da família pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém?